Diante da história desta paróquia, 14 anos, é preciso recordar, como que os primeiros evangelizadores, os pioneiros, aqueles que testemunharam, que permaneceram em Cristo e que também ainda permanecem. Quantos de vocês que aqui se encontram, que também estão acompanhando nas redes sociais, que permaneceram no Senhor e que transmitiram essa experiência do Cristo ressuscitado para este povo, que a qual hoje, ao celebrarmos 14 anos, mostra-nos esse indicativo, essa luz, para as pessoas que territorialmente, geograficamente, fazem parte desta paróquia. É belíssimo e notável e louvável o quanto a graça de Deus se faz presente num coração generoso. Quando homens e mulheres acolhem a graça de Deus e se alegram em ir para a casa do Senhor, como nos foi cantado o Salmo. Essa alegria de nos direcionarmos à casa de Deus. Essa casa de Deus que também deve ser nutrida, também deve ser construída em nossas famílias, em nossos lares. É por isso que pensar a evangelização, ao celebrarmos esta festa, esta semana, ao celebrarmos 14 anos de evangelização de nossa paróquia, também é pensarmos nas famílias evangelizadas. Mas também refletirmos sobre tantas famílias, tantas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E aí cabe a cada um de vocês, cabe a nós unir em uma missão permanentemente evangelizadora e missionária, próxima do povo, das pessoas. Porque aquele que permanece, ele dá frutos, porque uma coisa é verdade, como nos ensinava e nos ensina o saudoso Papa Francisco, nos seus escritos, que uma árvore, ela não dá frutos para ela mesma. Um professor, por mais que estude, por mais que passe anos, por mais que tenha a sua vida intelectiva, ele não dá fruto para ele mesmo. Ele estuda em favor do outro, daquele que ele vai ajudar no conhecimento intelectual. Assim também, nós, padres, o ministério ordenado não é para nós mesmos. Por mais que nós nos sentimos felizes, mas é para em vista do povo de Deus. É do povo de Deus. Assim, justamente, pensar essa realidade da árvore. Eu estou sendo uma árvore que estou dando frutos bons ou frutos ruins? Porque se eu estou, seja bom ou ruim, depende da minha permanência em Deus. Deus quer permanecer em nossos corações e em nossas vidas, mas eu também estou querendo permanecer com Ele. É por isso que é preciso um profundo discernimento, uma autorreflexão, mediada justamente na força e na graça do Espírito Santo. E esta graça e este Espírito Santo também, que nota-se, é notável na vida desta paróquia. Quantos padres aqui passaram, quantos seminaristas aqui passaram, que deixaram, como que a sua semente. Hoje, a pessoa do padre Antônio Carlos, do padre Luiz Maria, juntamente, com o diácono, os ministros ordenados, estão colhendo alguns frutos, mas como também continuamente estão semeando. Semeando sozinhos? Não, nunca, nem pode. Semear junto com o povo. E é preciso e fundamental pensarmos justamente esta articulação dessa comunidade evangelizadora, mas também evangelizada. Que seja uma comunidade que transforme todas as realidades geográficas, mas sobretudo existenciais do povo, das pessoas. Para que o Cristo ressuscitado sempre transpareça na vida dos fiéis. Também ao falarmos desses 14 anos, pensarmos também quantas discussões, quantos debates, quantas pessoas às vezes que se feriram, se afastaram, depois retornaram.
Porque é isso que, à luz de Atos dos Apóstolos, da primeira leitura, que nós vamos meditando como que um pouco, né? Paulo e Barnabé, que diante de um contexto ali, teve que levar uma determinada situação para os apóstolos que estavam em Jerusalém. E lá começou a se reunir, né, se formar o que a gente chama de concílio. Então, no interno daquela comunidade, da primeira comunidade, já se havia, sobretudo, a necessidade do diálogo, de colocar algumas questões de fé para se discutir, para amadurecer, para que a comunidade permanecesse unida, mas unida na verdade. Mas que também é bonito e belíssimo que Paulo e Barnabé colocavam. Tantas obras que eles fizeram, não pela força deles, mas pela força dada por Deus neles. Assim também como mediadores da graça de Deus. Pagãos que se converteram, homens e mulheres que foram batizadas, e assim por diante. Também nesses 14 anos, ao refletirmos diante de tudo isso, o caminho evangelizador. É por isso que o diálogo é necessário e fomentado à luz e da graça do Espírito Santo. E um discernimento profundo. É por isso que é preciso, para uma comunidade perseverar, a abertura na verdade. E também na caridade. É interessante se perceber de que quando há os debates, há discussões entre as pessoas, às vezes um fica com raiva um do outro, e não quer aceitar o perdão, ou nem muito menos dar o perdão. Devemos crescer para continuar sempre a transparecer e a testemunhar o Cristo ressuscitado em nossas vidas. Se assim não os fazemos, nós justamente não estamos dando frutos como nós deveremos dar frutos. E continuamente conscientes disto. É por isso que nós devemos voltar sempre o nosso coração para o Cristo crucificado. E em meio às nossas dores, em meio aos nossos sofrimentos, além de oferecê-los, mas como também agradecer, dar louvor, por que não? Padre, mas por que dar louvor e agradecer pelos sofrimentos? Porque, como batizados, nós também completamos a paixão do Cristo. E também é necessário e fundamental termos essa amizade profunda, essa piedade, essa devoção à Nossa Senhora. Deixar também com que ela nos guie, fortalecido sempre o nosso coração, a nossa vida, mesmo dificílima que possa estar. Permanecendo no amor de Deus. E se permanece no amor de Deus, observando. Por mais que eu olhe para a minha vida passada, para as trevas, para os meus pecados, mas ao permanecer em Deus, me alegro pelo que eu sou, pelo dom que eu estou me tornando, dando frutos. Eu acho interessante, pouco tempo de padre, mas eu acho belíssimo que muitos idosos, a gente vai nas casas e eles falam, com aquela eterna saudade. Padre, eu não vou mais, não consigo mais ir para as missas, por conta da doença. Eu era do apostolado, rezava o texto, acompanhava os jovens, era ministro da Sagrada Comunhão, mas continuo, mesmo naquela doença, servindo a Cristo. É por isso que um dos aspectos, ao celebrarmos Nossa Senhora de Fátima, devemos evocar em nossa vida, a vocês de maneira especial, essa espiritualidade mariana, impulsionada pelo Espírito Santo, que vai ao encontro dos idosos. Maria que foi ao encontro da sua prima idosa. Qual a minha capacidade que eu tenho de olhar para aquele que não pode me oferecer nada? Por que eu digo isso? Porque nós vivemos numa cultura do descarte no mundo de hoje. De um lado, às vezes os adolescentes, os jovens sofrem porque não podem oferecer nada para o mundo do trabalho, poderíamos assim dizer. Do outro lado também, os idosos são excluídos, porque não são mais uma mão de obra ali que possa dar alguma coisa. E aí?
Eu consigo olhar para esta realidade e, à luz do Evangelho, dar uma resposta de amor, à luz do Cristo ressuscitado? Porque Maria ofereceu para Santa Isabel, para aquela que era estéril. Por isso que nós não podemos ser árvores estéreis, árvores que não dão frutos. Se eu estou limitado fisicamente em uma doença, em alguma coisa, para ir ao encontro do outro, invoque a sua oração, o seu terço, rezando pela paz do mundo, rezando pela conversão das famílias, rezamos por tantos casais que ainda não se despertaram para a graça do sacramento do matrimônio. A oração é missão também. E devemos repropor também um outro aspecto, a oração como caminho dessa espiritualidade encarnada. Aprender a rezar e a oferecer diariamente o meu dia a dia, o meu cotidiano. Por que não? E aqui é preciso justamente essa sensibilidade, a partir do coração do Cristo aberto, do coração do Cristo Redentor, para que nós possamos enxergar uns aos outros, também e sobretudo como imagem e semelhança de Deus. Ainda mais tem um teólogo, um santo da carta a Diogneto, que fala, um dos temas, os cristãos do mundo, e eu fiz um recorte dele, que nos diz assim: os cristãos são de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com o seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. 14 anos de evangelização. Experimentaram isso na carne, serem perseguidos, experimentaram e têm essa consciência de que estão no mundo, mas que são peregrinos, que são migrantes, que a nossa pátria é a pátria eterna, a pátria do céu. Se eu não reflito isso, devo fazer essa reflexão, a partir justamente dessa tônica, desse paradigma de hoje, do permanecer em Deus. E ele continua, numa palavra: os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. E aí? O que é que eu preciso dizer não de fato? O que é que eu preciso enterrar das minhas obras da carne, das minhas obras de trevas, para que eu possa viver a beleza da unidade, para que eu possa viver o coração evangelizador desta paróquia, para que eu possa continuamente dizer sim e ser fiel neste sim. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente porque se opõe a seus prazeres. Devemos nos submetermos sempre à graça e o dom de Deus. O único gozo, a única alegria que a nossa alma deve se deleitar, seduzidos pelo amor de Deus. Para quê? Para tornar a missão evangelizadora cada vez mais autêntica, ajudando-nos uns aos outros, mutuamente, numa profunda também humildade. Digo isso porque, diante da nossa realidade de 14 anos de paróquia, e é claro que venha muitos e muitos anos, devemos superar os conflitos, as divisões, com coração humilde. Entender a dimensão justamente de que é preciso fazer a vontade de Deus, seja no sim, como também no não. Isso aqui é necessária humildade, para tornar visível o Cristo que quer habitar, como havia falado anteriormente, nas famílias. Possam ser evangelizadores também nas famílias, tendo em vista a luz sempre essa piedade, essa devoção à Virgem Santíssima, com esse título de Nossa Senhora de Fátima.
Inclusive, né, o meu pai e eu, nós nascemos nessa data, dia 13 de maio. Inclusive, o nome do meu pai é José de Fátima, né? A minha avó colocou este nome. Então, se perceber, diante das nossas vidas, a providência de Deus, que nos guia e que ordena a nossa vida para estar com Ele. E, para terminar, como gesto concreto, para hoje, em continuação, claro, com a alegria, com daqui a pouco um momento cultural, mas também quando chegar às casas de vocês, rezem pelas pessoas que estão distantes. Mas também rezem pelas pessoas que foram semeadores. E que cada um, com certeza, está usufruindo daquilo que semearam. Mas que também são semeadores. São propagadores do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.